Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral, o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar algumas medidas de controle para quem trabalha com produtos químicos. Em muitos processos de muitas empresas, produto químico pode ser um problema para a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, o que a gente pode fazer? Vou listar aqui vários itens. Aí você, eu posso fazer isso aqui na minha empresa, algo assim. Tá? Então, primeiro, tentar fazer a substituição. Então, eu tenho um produto lá que é mais tóxico, vou substituir por um outro menos tóxico. Isso não é tão simples, lógico. Eu vou ter que estudar sobre esse produto. Aí a gente vai ter que ir atrás das famosas FISPs, né? Das fichas de informação e de segurança de produtos químicos. Nem sempre elas vão trazer as informações necessárias, mas seria o primeiro passo. Só que isso também não pode ser feito sozinho. Às vezes você tem um produto que é menos tóxico, teoricamente dá para fazer a substituição, mas você precisa conversar com o setor de engenharia da sua empresa também. Tá? Por quê? Porque talvez seja menos tóxico, mas não funcione no processo. Então isso tem que ser feito em parceria. Outra coisa que é importante é o isolamento desse produto químico. Então eu tenho que ter esse material mais isolado, o menor acesso possível. Então, imagina o seguinte, eu tenho lá um material no almoxarifado e a quantidade necessária no processo. Eu vejo muito isso na empresa, no meio do processo, latas, bombonas e tudo mais de produto químico. Então, em vez de estar armazenado no local adequado, não, está armazenado no meio da produção. Então, isso é um problema para várias empresas. A questão da ventilação e exaustão. Também não basta chegar lá e colocar um ventiladorzão e achar, tá resolvido, tá ventilado aqui. Não. Isso tem que ser dimensionado, a gente tem que contratar um profissional, ele vai colocar lá o ventilador, que seja o caso, vai colocar um sistema de exaustão, vai fazer a circulação de ar, vai verificar se a renovação de ar está sendo adequada. Então, isso não é feito de orelhada, isso aí tem um cálculo para isso. Tá? Em relação ao armazenamento, que eu falei ainda agora, eu vou ter que ter um local lá com sinalização adequada. E uma coisa que eu não falei é verificar também a incompatibilidade. Tá? Tem produto que não pode ficar junto com outro produto. Então, na hora que vai ser feito esse armazenamento, a gente tem que pensar, esses produtos aqui, pensar não, a gente vai estudar, vai verificar a FISP, que vai estudar sobre o produto químico, né? Há incompatibilidade? Se há incompatibilidade, o armazenamento não pode ser próximo. Outro item essencial, que muitas empresas não estão nem aí, é a questão da rotulagem. Então, eu vou ter lá uma bombona, um tambor com produto maior, e geralmente isso vem rótulo. Ok, digamos que está lá almoxarifado. Só que você transferiu para um vasilhame menor, que vai ficar lá na bancada. Esse vasilhame é muito comum, não ter identificação nenhuma. Tá? Então, para o trabalhador saber que aquilo é um problema, tem que ter a rotulagem, né? Então você vai colocar essa rotulagem, vai colocar a sinalização, e aí entra para um próximo item, que é treinamento. Não adianta eu colocar lá as figurinhas, os pictogramas, lá, com a caveirinha, com foguinho, sei lá o quê, e o trabalhador olha e que diabo é isso aqui? Ele não sabe nada sobre a questão do que aquilo significa. Então, eu vou ter que fazer a rotulagem, mas eu tenho que treinar. Não só a questão em relação à rotulagem, mas também manuseio, como é que ele vai guardar, toda a parte de treinamento sobre aquele produto. Tá? Isso é difícil porque né, tem algumas empresas que têm centenas de produtos químicos. O que você tem que fazer? Você tem que verificar quais são os produtos mais críticos da minha empresa. São esses aqui. Em termos de quantidade, em termos de toxicidade e tudo mais. Começa por esse. Esse você estuda, faz uma apresentação, orienta os trabalhadores e vai devagarzinho fazendo os demais. Tá? Às vezes você nem vai conseguir orientar em relação a todos os produtos, mas os mais críticos foram feitos. Questão de emergência. Então, tem que estabelecer um plano de emergência. Aconteceu um vazamento, um derramamento, um acidente com produto químico. As pessoas sabem o que fazer, sabem como agir. A gente tem material para fazer a ação, os kits de emergência e tudo mais. Então, isso também tem que ser pensado previamente, porque na hora que acontecer já era. Né? O que mais que a gente tem que fazer é a questão do monitoramento. Eu vou ter que monitorar regularmente os produtos químicos. E aqui a gente tem um grande problema que em vários vídeos já falei. A nossa questão da nossa amostragem, né? Então, quando a gente vai fazer avaliação química, até por uma questão de custo, a empresa não autoriza,
pelo menos em boa parte das empresas, não são todas, alguns até autorizam um pouco mais de avaliação, mas na grande maioria a gente não consegue fazer muitas amostras, a gente consegue fazer no máximo uma amostra. E eu já disse aqui dezenas de vezes que uma amostra em nada é quase a mesma coisa. Por quê? Há uma variação durante o dia, durante o mês, durante o ano, e eu estou pegando uma única amostra para dizer que aquilo é representativo. Então, esse monitoramento tem que ser contínuo e tem que ser mais vezes. Aí vamos brigar aí para conseguir mais orçamento. Ah, professor, eu não consigo. Prioriza, tá? Tem aqueles produtos que são mais críticos. Aqueles a gente tem que fazer direito. Aquele que é uma exposição pequena, uma vez no ano, sei lá, que não é tão crítico, talvez não seja necessário fazer avaliação. O que interessa é que a gente faça isso bem feito. Questão também do descarte. Esses produtos vão vir no vasilhame. Esse vasilhame, quando acabar, vai ter que jogar fora. Talvez o teu trabalhador não tenha problema, mas o cara que vai receber esse vasilhame, como está sendo feito o descarte de forma inadequada, né? Ele pode vir a ter problema. E o problema é seu também, é da sua empresa. Então, isso também tem que ser pensado. Mais uma orientação é a questão da limpeza e organização. Um 5S. Só de ter um 5S, ou seja, limpar, organizar os materiais, bancada, tudo mais, isso já faz com que eu tenha menos problema com produto químico. Uma outra orientação um pouco mais específica, mas eu trabalhei numa empresa que tinha questão de controle de acesso. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha um produto que era muito perigoso, ele precisava ficar resfriado. Se ele ficasse num ambiente, temperatura ambiente explodia, coisa e tal. Então tinha todo um controle, era um local isolado. Para entrar lá era com crachazinho, separado. Tinha orientação para os demais trabalhadores. Então isso é importante. Se eu tenho uma situação muito crítica, eu tenho que ter todo um controle de acesso. Só com pessoas muito bem treinadas para trabalhar com aquele produto. Que mais? Monitoramento da saúde dos trabalhadores. Por mais que eu faça tudo isso aqui que a gente está comentando, ainda assim pode até uma falha, alguma coisa assim, e a gente precisa saber se o nosso trabalhador está tendo problema. Para isso, a gente vai ter que ter parceria com o setor de saúde, né? Vai lá conversar com o médico de trabalho, olha, nós identificamos esses produtos aqui são mais perigosos, tá? Existe algum exame? A gente vai fazer lá, tem um índice biológico de exposição para saber se o trabalhador está contaminado ou não. O certo não era precisar disso, mas a gente não tem como saber se o trabalhador, por exemplo, se contaminou. Então, até para monitorar esse trabalhador, vai ser feito periodicamente, tá? Que mais? Revisão de procedimentos. Estamos falando um monte de coisas aqui que podem estar em procedimentos. E esses controles desses procedimentos, né, onde for estabelecidos esses controles, eles podem estar desatualizados. Tá? Você vê, eu fiz o procedimento para manuseio, coisa e tal, há 5 anos atrás. Muita coisa mudou, você aprendeu novas informações sobre o assunto. Então, é interessante, de tempos em tempos, dar uma olhada lá no procedimento, dar uma lida. Esse item aqui é que está estranho, coisa e tal. Dá uma revisada, treinar novamente também, periodicamente, os trabalhadores. Ele já recebeu o treinamento. Tem um monte de aula que você recebeu que você não lembra nem da cara do professor. Então, você espera que um treinamento que foi feito, sei lá, 5, 6 anos atrás, o trabalhador armazene toda aquela informação e saiba tudo? Óbvio que ele não sabe, tá? Então, a gente precisa, periodicamente, fazer essas revisões. O próximo item tem a ver lá com o nosso PGR, né? Identificar o perigo e analisar os riscos. Tá? Então, eu vou fazer lá no meu inventário, né? Identifiquei todos os perigos. Tá. E aí eu não tenho que fazer a questão da probabilidade, gravidade. E aí eu vou fazer a análise do risco para saber quais são os mais críticos e menos críticos. A partir daí, eu posso estabelecer quais aqueles que vão ser monitorados com a frequência, quais aqueles que eu vou priorizar treinamentos. Então, o inventário lá do PGR vai nos ajudar em relação a isso também. Estamos acabando, hein? O outro item é a manutenção dos equipamentos. Tá? Eu vou ter a manutenção dos EPIs fornecidos, mas eu também vou ter manutenção, por exemplo, de uma máquina que pode estar vazando produto químico, de um equipamento de produção coletiva, tipo um sistema de exaustão. E será que esse exaustor está sugando na vazão adequada?
Então, talvez precise de manutenção. Às vezes, só porque está fazendo barulho, as pessoas acreditam que aquilo ainda está 100%. Isso precisa ser verificado. Tentar também fazer a redução da exposição desse trabalhador por meio, por exemplo, de revezamento. Revezamento a gente não utiliza lá na ergonomia. Aqui também, né? Eu vou diminuir a concentração, porque esse trabalhador vai ficar menos exposto, a gente troca com outro trabalhador. Lógico, tem que ser tudo avaliado, mas é uma alternativa também. Um outro item também que, a princípio, as pessoas não consideram, mas que é importante, é o controle de temperatura. Tá? Se eu estou num ambiente mais quente, qual a tendência? Que o produto químico ele evapore mais e a concentração seja maior no ambiente. Então, se é possível controlar essa temperatura, mantendo essa temperatura mais baixa, o processo ser menos aquecido, se for possível, a gente vai ver com a engenharia. Então, é uma forma também de diminuir a exposição dos nossos trabalhadores. E o último, eu já até citei, né? Mas o último aqui que eu vou falar, mas existem muitas outras ações possíveis. É a questão do fornecimento de EPIs. Aí eu vou verificar a questão de respiradores, luvas, óculos de proteção, avental, mangote, com material adequado, que isso é difícil, né? Especificar EPI é uma coisa bem complexa, tá? Porque você cada vez mais tem mais variedade, então é sempre importante chamar o fornecedor, explica a tua situação, chama mais de um, explica a situação e ele vai dizer, olha, os produtos que nós temos disponíveis aqui para esse teu problema são esse e esse. Então, percebe que não é algo tão simples, mas eu dei aqui várias ideias para vocês correrem atrás para pensar, não, talvez essa ideia aqui funcione aqui no meu processo. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro, e hoje vou indicar esse livro aqui, que já é antigo, mas eu acho ele muito bom. Identificação de possível risco à saúde do trabalhador nos diversos processos industriais. É do William Burgess, só que esse livro ele não está sendo mais editado pela editora Ergo, tá? Talvez você encontre num sebo da vida. A grande vantagem desse livro é que ele apresenta os problemas por tipo de ambiente. Então, na preparação de metal, na eletrônica, no trabalho com produtos químicos, com papel. Então, para cada tipo de indústria, ele diz quais são os possíveis riscos naquele trabalho. Como eu disse, não é um livro tão novo, mas eu ainda acho uma boa referência. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.